Olá, amigos da Rádio Progresso de Montenegro, está no ar mais uma vez, ao vivo aqui pela RPM, o programa Estúdio Aberto e gravado, logicamente, pela JPTV e veiculado pelo portal JP News. Aqui nesta manhã de terça-feira, temperatura de 26 graus, tempo bom, céu azul na cidade de Montenegro. Estamos aqui para trazer as principais notícias dessa manhã, aqui na região do Vale do Rio Caí. Está aqui ao meu lado João Batista Teixeira. Vamos fazer o programa juntos. Ele que está fazendo o seu tradicional cafezinho. Muito bom dia, Teixeira. Bom dia, Dani. Está ao meu lado, eu antecipasse. Isso. Estará ao meu lado. Está quase ao meu lado. Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que nos assistem. Bom dia aos que nos ouvem. Vamos em frente, Adriano. Vamos lá, então. Olha só, Montenegro estimula a participação dos cidadãos no programa o Nota Fiscal Gaúcha, né, que é um programa do governo do estado. E agora o município de Montenegro está participando também, né? Além dos compradores, o programa beneficia o município através da arrecadação de ICMS, entidades cadastradas como, por exemplo, escolas e instituições de saúde e também a PAI. Para se cadastrar, basta acessar o endereço eletrônico cefaz.rs.gov.br, preencher as informações solicitadas e escolher as entidades cadastradas que poderão ser beneficiadas. Uma bela iniciativa essa, né? Acho que sim, Adriano. Isso começou em São Paulo, né? Nota Fiscal Paulista, em que o pessoal, então, atribuindo o seu CPF a aquisição, a compra, acaba podendo conquistar depois descontos na renovação, em IPVA, por exemplo, e assim por diante, né? É interessante, não há como dizer que não. Por outro lado, isso dá ao governo toda a pista de como o Adriano gasta seu dinheiro, né? Ou seja, isso tudo, Adriano, há quem diga que tudo isso vai constituir um banco de dados, né? Um perfil aí. Aqueles que não devem não temem, né? Mas é sempre aquela intromissão do Estado. Aliás, é um pouco assustador, Adriano. Aqueles que nascem sob esse signo do controle, talvez não lastimem. Nós que somos aí filhos da liberdade ainda, né? Ainda que politicamente tenhamos vivido um período de ditadura, nós vivemos um período em que a gente não tinha celular. Teu pai sabia onde tu andava, por exemplo, em determinadas circunstâncias? Não tinha nem como te achar, né? Estava aí num baile, em determinado lugar. Hoje em dia as pessoas são monitoradas, né, pela porcaria do celular e por aí vai, né? Então o pessoal, inclusive, eu certa feita entrevistando o Pondé, ele me dizia que o pessoal comentou assim, porque a igreja, isso é ironia dele, né? Porque a igreja controlava tudo. Ele dizia uma baita bobagem, mas não tinha nem estrada. Naquela época não tinha sequer estrada. Em determinados, na Idade Média e em tempos ainda mais recuados, como é que alguém vai controlar? Controle agora. Controle tremendo. É agora, né? Agora o sujeito sabe, Adriano, onde é que tu anda, onde tu gasta, onde tu janta, né? Teu cartãozinho de crédito ali. É uma coisa preocupante, viu? Isso tudo é um cerceamento de liberdade, embora as pessoas ainda não estejam se dando conta. Estão achando isso tudo muito bonito, né? Mas o uso que isso terá, só o tempo vai dizer. Muito bem, agora são 11h35, para quem ouve a gente ao vivo pela RPM Rádio. Carlos Batista desmente boatos de que sairia da direção do HM. Uma entrevista bem interessante que foi feita pela Clarice Almeida com o diretor do HM e também com a presidente da OASE. E ela disse que mesmo que seja solicitado uma alteração em função da política da troca de governo, ela vai lutar para que o Carlos Batista permaneça no comando do HM. Nós esperamos que essa burrice não aconteça, porque esse é um time que não é um time que está ganhando, é um time que está ganhando de goleada, né? E, portanto, essa permanência do Carlos Batista é muito saudável. E, independentemente, aliás, aí é que entra essa coisa maluca e perniciosa do partido, né? Do partido, da coalizão. Tem que colocar os seus, né? Tem que colocar os seus, mesmo tirando os competentes. Isso. Né? Ou seja, não importa aquele lugar lá, porque, claro, ele lida com verbas substanciosas, né? De tal sorte que sempre haverá gente louca para pegar essa. Mas agora, com a competência dele, com a correção que ele vem mostrando até hoje, eu acho que o município, a região perderiam, e a saúde perderiam muito. Também estamos aqui na torcida para que tal não aconteça, né? Aliás, essa história de aparelhar o Estado, né? E de colocar os seus compinchas, né? Os seus apoiadores, isso tudo um dia tem que mudar, né? As pessoas que estão lá é porque têm competência. Por que raios nós temos que tirar A ou B ou C simplesmente porque mudou o governo, né? Esta mudança de cargos deveria ser restrita a muitos poucos cargos, pouquíssimos cargos, né? Até porque o Estado se revela ineficiente e tudo indica, Adriano, que nós tenhamos no final
Agora, em recente entrevista com o historiador Marco Antônio Villa, ele me dizia uma frase muito feliz. Ele dizia: a sociedade brasileira sempre foi melhor que os seus dirigentes. Né? Bonita frase. Não é só uma frase de efeito, é uma frase que se constata. O povo brasileiro é superior àqueles que os dirigem. Né? De tal sorte que realmente nós precisamos, a despeito de credos contrários, de fortalecimento do Estado. Eu acho que a experiência mostra que a gente precisa enfraquecer um pouco o Estado. E enfraquecê-lo também se obtém, esse enfraquecimento se obtém pelo cerceamento dessas mudanças meramente políticas. Né? Tira o cara está lá, está correto, está ótimo. Tira porque ele não é do meu partido, não importa isso. Né? Partido quer dizer parte, é uma sociedade repartida, é um pedaço. Não pode dominar o todo e não pode dominar, não pode governar com a ideia de esmerilhar o todo. Muito bem, Teixeira, o portal JP News traz aqui uma matéria que, em parceria com a agência Senado, está sendo publicada. A SUS deverá realizar transplante de medula óssea para a doença falciforme, né? É a notícia que se traz aqui. E houve uma reunião lá em Brasília tratando desse assunto, né? Em dezembro, o Ministério da Saúde deve publicar uma portaria que vai incluir a doença falciforme no rol das terapias passíveis de transplantes realizados pelo SUS. Foi o que revelou o coordenador do geral do Sistema Nacional de Transplantes, Beder Murari Borba, durante a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, realizada na segunda-feira, para debater o tema. Está aqui presente o nosso deputado gaúcho Paulo Paim, que é o presidente dessa Comissão de Direitos Humanos. O SUS aí estendendo os seus tentáculos de atuação. Né? Só rogo, Adriano, o futuro, né, que nos aguarda, que está logo ali, que a presidente use o SUS. Né? É a única coisa, o resto de per si, a notícia é autossuficiente e está no nosso portal. Né? Mas, com certeza, se é bom, o presidente, agora reeleito presidente, tem que usar o SUS. Não pode correr para o Sírio-Libanês. Isso eu vou dizer enquanto eles estiverem no governo, enquanto eles não usarem o SUS, eu vou repetir isso. Porque é muita cara de pau. Né? É uma senhora cara de pau, porque eles dizem que é o melhor sistema de saúde planetário. Que bom, então usem. Né? Tá desperdiçando essa coisa maravilhosa? Não pode. Né? E outra coisa, tem que usar o SUS e entrar na fila. Não dá para furar a fila porque é a sua excelência, né? Como acontece aqui. Porque você é um carteiraço, né, Adriano? Se alguém espera para fazer uma tomografia, digamos, entra lá, demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, a presidente da República também tem que esperar. Porque esse é o comportamento republicano, né? Aquele que o pessoal tanto fala e tão pouco pratica. Precisamos crescer, precisamos avançar agora mais rapidamente. O Brasil precisa avançar mais rapidamente e uma das formas é acabar com essa hipocrisia. É muita hipocrisia. Pessoal, é o melhor, não toma um ônibus, é o melhor sistema de transporte, mas não toma um ônibus, né? É o melhor sistema de saúde, não consulta, não faz uma consulta, não faz um exame pelo SUS. Então isso aí chama-se enganação. Tem que parar de fazer isso. Agora são 11 horas e 40 minutos ao vivo aqui pela RPM Rádio, gravado pela JPTV e portal JP News. Teixeira, eu gostaria da tua opinião sobre o assunto da demolição do prédio do frigorífico Renner. Já estava em andamento a demolição, e o fator mais singelo que se possa imaginar acabou embargando a demolição, que hoje está parada, né? Porque a prefeitura tentou recursos jurídicos, tentou uma liminar, não conseguiu. E os ninhos dos pássaros que se encontram lá na antiga estrutura do Renner, acabaram fazendo com que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tivesse o poder de fazer parar as obras até que seja resolvido esse detalhe. Mas a colocação aqui vale. Não fizeram isso por marotagem, né? Ou seja, não foi. Tu acha que teve assim alguma coisa? Nós vamos paralisar? Não, acho que não. Ou foi só simplesmente amor à natureza? Eu acho que sim. Respeito pelo menos esse é o embasamento do pedido, né? Sim, porque era só o que faltava, né? O pessoal colocar essa interposição sine die, né? Só para dar uma complicada. Agora, eu acho, Adriano, esse episódio dos pássaros é o lado bonito, mas ainda que fantasmagórico. Agora o Renner está pela metade, né? Não, é uma coisa patético, né? Nós não merecíamos isso tudo, né? Como também não merecíamos tanta enganação do ponto de vista de esforços que nós não vamos permitir, nós vamos recuperar, e não se fez coisa nenhuma, né? Como eu tenho dito aqui, não houve nenhuma luta sequer, seja do Poder Executivo, seja da própria cidadania, né? Da própria sociedade montenegrina. Ninguém lutou sequer para pegar esse terreno.
Eu disse várias vezes isso aqui, antes de pensar em recuperar o prédio, tinha que conquistar o terreno, né? Ter o título de posse, né? Bem, mas o que mais, Adriano, antes dos pássaros, eu estava viajando e acompanhei isso à distância, o que mais me pegou foi a resistência do prédio. Eu dizia que ele estava desabando, né? Não foi, Adriano? Isso também Sem dúvida. Foi marcante. Inclusive está, né, no Jornal Progresso dessa semana, né? O pessoal comentava, quer dizer, quem pretendia ou defendia a sua demolição, colocava as coisas de tal sorte que eu pensava assim, se soprar ele cai, não é? Olha, o sujeito espirrou do lado, o prédio cai. Puxa vida, na hora de demolir, esse prédio se mantém. Eu acho que isto sim, este é o último apito do Renner. Esta resistência, esta agonia. O Renner sofre a sua última agonia. É uma pena, a sociedade não se mobilizou, uns e outros fizeram mera politicagem e esta memória se foi. Eu acho que poderiam ter feito uma coisa bem remodelada, bonita. Eu sempre disse isso aqui, né? Lastima, viu? Lastima, não tem nenhuma ligação, não é nem uma ligação sentimental, é simplesmente a perda de um espaço. Um espaço, uma coisa mais do que a memória. Mas o Brasil, tem uma coisa que eu coloquei agora numa crônica recente, posso relatar. Existe um jornalista que trabalhou no Diários Associados, ele trabalhou em O Globo também, né? No tempo do Roberto Marinho e coisa e tal. Estamos falando aí da década de 30, 40. Era um cearense chamado Edmar Morel. Tu sabes que ele relata uma coisa interessante. Eles fizeram num raid, o Diários Associados, o Assis Chateaubriand, organizou um raid lá na região em que chegou Cabral. Então havia naquela época uma disputa se ele chegar em Cabralha ou em Troncoso, onde em Porto Seguro, onde é que ele tinha chegado. E então eles organizam um raid do qual participaria uma figura eminente que era o Gago Coutinho, que foi um dos portugueses que cruzaram o Oceano Atlântico pela primeira vez, voando. Gago Coutinho e Sacadura Cabral, né? Eles chegam aqui, cruzam o oceano, e ele então seria trazido de volta. E esse jornalista Edmar Morel, ele vai à região lá de Porto Seguro e encontra, Adriano, em pleno século XX, ele encontra 3 canhões atirados no meio do mato. Esses canhões eram simplesmente os canhões, 3 canhões que Gonçalo Coelho trouxeram ao Brasil em 1501. Nossa Senhora. Em 1501. Quer dizer, eram canhões com mais de 400 anos de idade, ali atirados. O Brasil, é assim que o Brasil trata. Montenegro não é exceção, né? Montenegro é regra. Infelizmente, a gente não fez exceção. Infelizmente, a cidade das artes, né? Que tanto grita, o pessoal da rede social. Por isso que eu volto aqui a cutucar essa turma toda. Rede social pode ter um uso mais nobre, né? Não simplesmente para exibição de egos, né? O pessoal se apresentando, né? Aquela coisa bem exibicionista, né? Por que não fizeram um movimento aí de preservação efetiva? Teria força. Bastava que as pessoas se incorporassem. Enfim, o Renner dá os seus últimos gritos, dá o seu último apito. Um apito agônico. Muito bem, Teixeira, essa notícia aqui que está no Clique RBS, né? Agricultores lesados por golpe do Pronaf relatam tragédias familiares. Aqui um depoimento do Reneu Rech, que mostra fotos da mulher que, pressionada pelas cobranças, decidiu pôr fim à vida. A roubalheira, né? A roubalheira não tem fim, né, tio? Não tem limite. Não é? É um escândalo atrás do outro, né? Mas o que esse pessoal pensa da vida? Eu fico também. O que falta na nossa sociedade, no mundo em geral e no Brasil em particular, que é o que mais nos interessa, falta um pouco essa questão do sentido da vida, né? Aqueles que aplicaram esse golpe e outros tal, agora o Brasil é mensalão, é petrolão, né? E a coisa é grossa, a coisa é grande. Mas qual é a mentalidade desse pessoal no final das contas? Quer dizer, pensar em enriquecer, Adriano, né? Ficar milionário, ter uma bela residência, viajar, grandes carros, isso tudo não é o sentido da vida. Não há prazer maior que dar as coisas, né? As pessoas, aliás, que utilizam, que fazem isso, Adriano, elas se sentem recompensadas, né? Dar é melhor que receber, causa mais alegria. E esse pessoal está tirando, está roubando de forma criminosa. Enquanto isso, nós temos, não adianta esconder essa questão agora recente, Adriano, o governo admitiu que o número de pobres cresceu, né? Mas não precisa de estatística. Eu particularmente dispenso, basta andar em São Paulo.
e ver a quantidade de gente atirada nas ruas. Cresceu e vem crescendo muito. Apesar de toda a conversa de que o Brasil vai bem, obrigado, não vai bem, não. E não é obrigado, não, porque na verdade nós não temos que agradecer tanta incompetência que anda por aí. Aliás, incompetência mesmo de São Paulo. Não é só o governo, o partido do governo, também o próprio PSDB, a oposição, vem cometendo aí verdadeiros assassinatos contra a população. Como é que um estado como São Paulo não tem dinheiro às vezes para investir? A máquina do país, aí tem 300 mil explicações. Um governo do Rio Grande do Sul quebrado, né? Mas quebrado, mas entra o Tarso Gil, quantos cargos ele criou? 4 mil, Adriano? Não tenho certeza. O que se lê é 4 mil. Isso é o fim da picada. Como é que alguém que está com a casa, né, mas falta pão, e o sujeito vai e contrata? Não pode, né? Não há argumento possível para isso. E a educação por aí, né? E a saúde nem se fala. Muito bem, Teixeira, agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui, vamos falar ainda do Grenal, né? Tem as suas repercussões. O Clique RBS está informando aqui, em nota oficial, o desligamento do Kenny Braga e o afastamento de Paulo Santana, que foram quase a vias de fato no programa Sala de Redação na tarde de ontem. Também o Inter, o Vitório Pífero e o Marcelo Medeiros passam no segundo turno da eleição presidencial do Colorado. E o Grêmio se prepara aí para enfrentar o Criciúma, depois da boa vitória diante do Colorado. Em relação à eleição internacional, eu estava voltando de viagem ontem e acompanhava pela rádio. Eles vão os dois, mas o Pífero tem uma votação substancialmente maior que o outro. Quer dizer, o Sigma ficou com 29 votos. O Marcelo Medeiros tem uma votação razoável, mas muito aquém, né? O Pífero tem tudo para ser, de fato, o novo presidente internacional, né? E, aliás, o presidente vitorioso, né, Leandro? É vitorioso, Libertadores. Acho que o Internacional vai, sobretudo para substituir um presidente que diz que não quer mais ser presidente mesmo. O atual diz que não vê a hora de entregar a chave, né? Quanto à questão, eu não sabia, Dan, quase chegaram às vias de fato. Que bobagem, né? Por causa de futebol? Por causa do Grenal, Que bobagem. É isso aí. Esse pessoal dá um mau exemplo. Né? No programa ao vivo ainda. Claro. Aí, o Kenny Braga não sei, mas o Paulo Santana é um sujeito já provecto. Né? A última vez que eu vi no aeroporto, ele estava bem ali. Imagina um homem da idade dele aí, com os problemas de saúde que eventualmente ele tenha, ainda se abalançar numa luta corporal, né? Isso é um mau exemplo. Os veículos de comunicação precisam dar o exemplo. E não dão, né? Porque usam palavras, às vezes, verdadeira guerra, às vezes anunciam jogos, né, Adriano? Porque é uma guerra, é uma luta de vida ou morte, né? Todo um palavreado que induz o sujeito a sair fazendo besteira, né? Quanto à sequência do campeonato, faltam 5 rodadas. Eu acho que é muito cedo aí para qualquer um, né? E nenhum deles tem tarefa fácil, né? Se o Inter obtiver um bom resultado agora no próximo jogo, volta a cena, né? Se o Grêmio perder para o Criciúma, também vai amargar o mesmo sofrimento. E ainda tem Corinthians, né, Adriano? O Atlético que bateu o Palmeiras, jogando com o time reserva. Para a dupla Grenal, aquela derrota do Palmeiras foi o fim da picada, né? Mas o Atlético foi lá e virou o jogo, saiu perdendo, né? Os mineiros estão realmente com tudo e não estão prosa, né? Agora vão decidir a Copa do Brasil amanhã, né? E o São Paulo, que é uma parada, um osso duro para o Internacional, o São Paulo, o Muricy Ramalho, é dureza, porque ele organizou o time, né? E além do que ele tem um belo elenco, né? Quer dizer, reincorporar o Kaká, que é um sujeito em fim de carreira, mas para o Brasil é craque. O Robinho no Santos e por aí vai. Qualquer sujeito que lá fora não quer mais, que está meio aposentado, né? É como se jogasse o cara da Fórmula 1, joga o cara para o kart, né? Mas no kart ele vai bem, no kart ele ainda anda, né? Mas na Fórmula 1 ninguém quer mais. E realmente isso que acontece com o futebol brasileiro. Mas todo mundo ainda tem chance. Um campeonato disputadíssimo. Aliás, o Cruzeiro foi disputar contra o Criciúma e virou o jogo a pau e corda, né? Mas virou. Por isso, provavelmente, ninguém pega mais o Cruzeiro. E agora a gente volta para as notícias aí de política nacional. Youssef diz que doleiro distribuía dinheiro a políticos. Em novo depoimento à Justiça Federal, o delator detalha a propina do esquema da Petrobras. Adriano, isso aí é coisa para derrubar a República, né? E esperamos que essa coisa vá realmente até as últimas consequências, né? Duela a quem duela, né? Aliás, o pessoal dizia que o Collor, como debocharam dele, né? Debocharam anos como se ele fosse um analfabeto em espanhol. Ele não é um sujeito, ele é um poliglota, né?
O Collor tem vários defeitos, mas não de linguagem. Né? Ele, inclusive, se não me falha a memória, por conta da educação da mãe, que é filha do Lindolfo Collor, ele me parece que fala, inclusive, alemão. Né? Então, ele burro não é. Aquele duelo, a quem duela, uma vez nós perguntamos a Adriana, né? A Adriana Chu, né? Que nos escutava lá do Uruguai, perguntamos a ela se estava errado. Ela mora no Uruguai, ela disse, não, está certo. Engraçado, né? Ele foi debochado, e aquela brincadeira dele, segundo a própria Adriana, estava correta. A expressão do Collor, né? Mas o Youssef, olha, Adriano, eu acho que tem gente aí tomando Isordil, viu? Eu acho que anda com Isordil, já o sublingual, né? O pessoal está com um frasco grande aí de 1000 pílulas, né? Para enfiar Isordil embaixo da língua, porque a coisa é feia dela. Pelo jeito, tem gatos de todas as cores aí nesse balaio, viu? E tem que ir até o final mesmo, né? É uma vergonha, né? Foi uma coisa que chama a atenção, sério, que o próprio Eduardo Campos, né, tinha levado dinheiro pelo sim, pelo não, tanto quanto eu saiba, a família silenciou, né? Horrível, né? Mas vai respingar a lama aí para, não sei se justo ou injustamente, mas pelo jeito lama não vai faltar. Vai dar para fazer muito tijolo com essa lama, viu? E é preciso, que a lama, como lama, não serve para nada. Talvez para tratamentos de beleza, né? Lama. Mas a lama pode virar tijolo. E, portanto, pode virar tijolo que edifica um país, que finalmente pode edificar. Aliás, uma das defesas do governador agora, se retirando, está sujeito, é que ele disse que vai trabalhar intensamente nos bastidores, dentro do partido, com a sociedade, pela reforma política. Né? Porque realmente nós temos aí um modelo falido. Né? Ele disse que esse modelo está vencido. Eu concordo. Está vencido faz tempo. Né? Tomara que o Brasil, de fato, tenha um salto. E o nosso Youssef pode dar grande contribuição. Né? Pelo menos, Adriano, faz cair a máscara de muita gente aí. Né? Eu acho que nós precisamos mas chegar às últimas consequências. Né? E aquela turma que diz que não sabia de nada tem que ir mais adiante. Mas aí o Ministério Público tem que cumprir, porque não dá para admitir, não, mas eu não sabia de nada. Fala, como assim, tio? Mas como assim você não sabia de nada? Tem que ir às últimas consequências. Quem faz isso? O Ministério Público. Tá certo, Teixeira, olha só, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, enviou hoje pela manhã sua carta de demissão ao presidente Dilma Rousseff, que está em viagem ao exterior, desgastada com a presidente, depois de ter apoiado o movimento Volta Lula no início do ano. Marta reassumirá seu mandato no Senado. Para assumir o ministério, um dos mais cotados é Juca Ferreira, que exerceu a função no governo Lula. Por conta de residir tanto cá quanto em São Paulo, eu conheço mais ou menos bem a Marta Suplicy e eu lamento, eu acho que é uma figura que devia... Olha, todo mundo tem direito, o povo elege, ela está lá, é senadora, mas é uma figura com contribuições pífias. Viu? Ela, eu acho que, como o ex-marido dela, que foi agora jogado... sabe que ele foi boxeador, né? Boxeador amador. Qual é que foi a votação dele? Foi baixa? Ou quase chegou? Não lembro. Não lembro, mas foi insuficiente. Né? Eu diria, por sorte, porque foi um sujeito que ocupou demais aquela cadeira. Né? 15 anos. Mas era um sujeito, coitadinho, né? Mas chato, né? Aquela história do renda mínima, né? Sabe que qualquer sujeito que aterrissava aqui no Brasil, ele colava no camarada para apresentar o renda mínima, né? Olha, marqueteiro, baita de um marqueteiro, né? Aliás, na época, essa expressão não foi só minha, eu conversei com o pessoal que foi colega dele na Fundação Getúlio Vargas, porque ele originalmente era professor da GV, né? E um colega dele, na época, faz uns 10 anos, ele perguntava assim, Suplicy, ele dizia, olha, um senhor marqueteiro, né? Gosta muito, né, Adriano, de fazer, digamos assim, bater tambor, né, em relação àquilo que fazia. Acho que boa pessoa, né? Boa pessoa, mas meio devagar. Eu acho que o Brasil precisa de gente mais ativa, né? E que bom que ele cedeu o lugar para uma pessoa como José Serra. Não dá para imaginar, né, que um Serra pudesse perder para um Suplicy, né? Um homem mais capaz, né? E com toda uma história de executivo, inclusive. Eu acho que o Brasil ganhou, São Paulo ganhou, né, com essa representação mais ativa, né? O Suplicy caindo fora e a Marta Suplicy, que engraçado, né? Se separa, vai viver casa-se com um argentino lá, o Fabre, né?
E não troca de nome, né? Mantém, leva, coisa, não é estranho, né? Estranho, né, Dani? Puxa vida, né? Vai manter o nome do ex-marido, sei lá, né? Esse mundo tem de tudo. Tá certo, Teixeira, enquanto que a gente está vendo aqui a entrevista de Marcos Gilberto lá em Penice Grieber com o Marcos Brenner, da AV Brenner, e também o presidente do Cantegril Clube, e nessa entrevista ele fala que a Brenner não vai participar desse ano do Bola Mar. E já tivemos aí o desfalque de equipes como Parecer Novo, Brochir e Desílio do Bola Mar. Então, vamos ver agora as inscrições que vão ocorrer, mas poderá estar desfalcado o Bola Mar esse ano. Né? Eu conversava muito rapidamente com o Marco Brenner, né? Tivemos aqui a alegria de recebê-lo. O Grieber ia chegar um pouquinho atrasado, me pediu para recepcionar, fiquei aqui conversando, e falamos exatamente do Bola Mar, né? E ele me dizia que tá bom, já participou, mas é uma pena, né? O Brenner se tornou uma legenda aí no Bola Mar, né? Eu lamento. Acho que é uma equipe que também envelheceu um pouquinho, precisaria de renovação. O dinheiro não é pequeno, tem que providenciar estadia, alimentação para essa turma toda, deslocamento. E ele disse, olha, por enquanto estamos fora, né? Mas eu lastimo. E agora tu estás me dizendo que o Brochir não vai participar, Parecer Novo também não, né? Eu digo, não participaram dos últimos dois, né? O Brochir participou. Não, Brochir participou, mas já disse que não ia participar mais. Pois é uma pena, né? Porque o Brochir chegou até a semifinal, num jogo maravilhoso, quando bateu a Bebock, né? Antes, e depois na semifinal enfrentou e perdeu, mas o jogo emocionou, uma pena, né? Eu lastimo. Tinha lá como é que é o nome daquele menino que jogava um bolaço, né? Agora me foge o nome dele, né? Mas é uma pena. E de qualquer maneira, o Grieber, o tom que ele deu à entrevista, o propósito número 1 era para falar exatamente do Cantegril, né, Adriano? Exato. Porque em meio a tanto desânimo dos clubes, ele dizia, o Cantegril é um exemplo maravilhoso de um clube bem gerido e ascendente, né? Porque sabe que os clubes hoje em dia enfrentam grandes dificuldades para sobreviver, né, Adriano? Uma pena, né? Nós que fomos criados ainda dentro de clube, né? Tempo, queiramos ou não, eu tenho aí uma larga vivência de adolescente dentro de clube. Tá certo, Teixeira, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Obrigado pela participação mais uma vez. Imagina, nós que agradecemos aí e convidamos todos a assistirem a JPTV, a programação muito variada, sabe? Nós temos, desde as entrevistas da Beira do Rio, que tu conduzes com excelência, com maestria, o Terra Santa News, é uma entrevista com gente da política, notícias locais. Olha, nós temos aí feito um trabalho bacana, a equipe toda aí, tu capitaneando, tem feito um trabalho bem interessante, tornando a JPTV muito... Aliás, quando a gente mesmo assiste, é porque tá bom, né, Dani? É o vinho que a gente dá para os outros, a gente toma também, né? Por isso, senhora Presidente da República, a senhora quer ser republicana, quer fazer uma grande reforma nesse país, antes de pensar em reforma política, reforma econômica, passe a usar o SUS. Deixa o Ciro Libanês de fora. Esqueça o Ciro Libanês, use o SUS. É a maior revolução que a senhora pode fazer. É o maior exemplo que a senhora pode dar. Muito bem, ficamos por aqui. Até mais, pessoal.